Olá, muito bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. E aqui no programa de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre o dia da campanha educativa de combate ao câncer, que é hoje. Então, vamos educar aí as pessoas para combater essa doença já aqui no estúdio, tá? Também ainda hoje vamos trazer dicas de presentes para o Dia dos Pais. E aí, seu pai gosta de se arrumar? Ele está preocupado com o estilo dele? Se chega aqui que daqui a pouco tem muitas dicas legais para vocês, tá? E também tem música hoje aqui no programa. Quem canta pra gente é o William Torres, que apresenta o seu novo single, Noite no Jaraguá. Muita coisa boa, como sempre, eu conto com você. Então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Oral Unique. Cada sorriso é único. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho com a TV Mar, você que está nos assistindo, né, pelo canal 525 da NET Claro, ou pelo nosso portal, né, pelo portal que já é daqui de casa para a gente, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada, tá, pela presença de cada um de vocês. Lembrando, pessoal, que vocês também conseguem nos acompanhar lá nas plataformas digitais, tá? Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter, tudo aqui, ó, passando na sua tela para que você possa nos acompanhar. Beleza? Estamos lá te aguardando. Vamos começar o nosso dia por aqui hoje? Hoje, né, que é o dia aí da campanha de combate ao câncer. Essa data traz uma reflexão muito importante sobre o cuidado, né, com a doença. Segundo, tá, pessoal, o Instituto Nacional do Câncer, em 2020 surgiram mais de 600 mil novos casos de câncer no Brasil. Então, é sobre isso que nós vamos conversar agora e quem vai conversar com a gente é a oncologista Andréa Oliveira. Doutora Andréa, seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigada, quem fala sou eu, mais uma vez está aqui. Obrigada. Já temos números atualizados em relação aos dados do INCA? Esses dados que você falou, eles servem para o triênio, 2020, certo. 2021 e 2022. Então, assim, se espera para o ano de 2022 aproximadamente 625 mil novos casos, sendo 450 mil de tumores que a gente fala não câncer de pele. Certo, tá? Ok. Vamos começar então o nosso papo aqui explicando o que é o câncer. Eu acho que essa é uma grande dúvida de muitas pessoas, que é como se a gente não conseguisse entender que uma doença ela pode surgir do nada, né? O câncer é uma doença genética, né? Nós temos a gente tem nossas células, o nosso DNA, e a gente tem células em constante multiplicação. Quanto mais velha a gente vai ficando, mais velha vai ficando as nossas células. Sim. Então, é muito mais comum acontecer um erro nessa multiplicação, ocorrendo uma mutação, e dessa mutação, dessa célula errada, ela começar a se multiplicar. Sim. Então, é uma doença genética que ocorre por conta de uma mutação genética. Quando a gente vê, às vezes, pacientes um pouco mais jovens, algumas pessoas com câncer com 30, 25 ou menos, em idade mais jovem, a tendência é que aquela pessoa já nasceu com uma mutação, um erro Sim. genético, né? Uma mutação. Porém, no decorrer da vida, dependendo dos nossos hábitos de vida, a gente pode realmente, quanto mais velho a gente for ficando, acontecer um erro genético, uma mutação, e aí realmente originar um câncer. Então, assim, não é de repente. Sim. A maioria dos casos de cânceres, eles são o que a gente chama esporádicos, quando a gente vai ficando mais velho. Uhum. E aí vai depender, de fato, dos nossos hábitos. Ok. Pode acontecer em diversos órgãos do nosso corpo. Quais são os principais ali que podem ser acometidos? Falo onde tem célula, onde tem multiplicação, pode ter câncer, né? Mas, de fato, no Brasil e no mundo, o câncer mais comum hoje, realmente, é o câncer de mama, né? Tirando o câncer de pele, é o câncer de mama, seguido pelo câncer de pulmão, colo retal, que é o câncer de intestino, câncer de próstata. Esses são os principais cânceres. Câncer de colo uterino nos países mais subdesenvolvidos, né? Mas a gente tem câncer gástrico, câncer de esôfago, câncer
como eu já falei, colo retal, câncer de pele, câncer de canal anal, câncer de pênis, câncer de cabeça e pescoço, enfim. Onde tiver célula pode ter, né, câncer. E doutora, tem sintomas, assim, não sei, algo em comum entre eles que indique que talvez algo não esteja, né, indo corretamente ali com o nosso corpo? Geralmente, quando a gente está falando de tumores mais avançados, tumores que já não são iniciais, a tendência é que a gente possa ter perda de peso, né? Diminuição de vontade de comer. Então, tumores mais avançados, de uma maneira geral, podem dar esse tipo de sintoma, principalmente perda de peso, cansaço. O ideal, de fato, é a gente fazer o diagnóstico precoce, que não chegue nessa questão, nessa sintomatologia de perda de peso, diminuição de vontade de comer, né? E por isso, realmente, as campanhas, por isso a importância do dia de hoje e das campanhas que acontecem durante todo o ano, né? Porque realmente, cada câncer de mama, a gente já sabe que é um perfil de sintomas para diagnóstico precoce. Câncer de próstata é outro, então a gente precisa estar relembrando durante todo o ano a importância de prevenção e de rastreio. E a melhor forma que a gente tem, né, de prevenir precocemente é sempre indo aos médicos, fazendo os nossos exames de rotina. Sim, e cuidando da nossa vida, desde que a gente entenda um pouquinho por gente, né? Quando a gente já é adolescente, hábitos de vida, alimentação, o não uso de bebida alcoólica de preferência, não fumar, não é nem... A bebida a gente ainda fala, beba com moderação, mas o cigarro, na verdade, é não fumar, fazer atividade física, uma alimentação, de fato, equilibrada, para a gente poder, na vida adulta, ou no início da vida adulta, a gente ir diminuindo realmente a possibilidade de câncer no futuro. Na verdade, 30% dos casos de câncer, eles poderiam ser evitados com mudança de hábitos de vida. Olha só, viu, gente? Muita coisa pode ser evitada apenas se a gente mudar ali algum hábito, né, da gente que não está muito corretamente. Doutora, ainda as pessoas veem muito o câncer ligado à morte? É como se fosse uma sentença de morte, né? Porque eu vejo muitas pessoas tratarem dessa forma. Quando você fala assim, é porque eu descobri que eu estou com CA. Ai, nossa! Eu falo que isso é uma das nossas lutas recentemente, atualmente, para a gente poder desmistificar, né? Como eu disse, a gente está falando de uma doença genética, que a gente hoje consegue entender mais a genética, a gente consegue fazer diagnóstico precoce. Eu falo que câncer tem muita relação com vida, né? Se a gente vive, a gente está predisposto. Então, a gente, de fato, precisa desmistificar. Muitas vezes o paciente já chega deprimido por conta do diagnóstico. Quando a gente hoje tem várias possibilidades de tratamento, geralmente esses tratamentos a gente faz em conjunto, a gente consegue curar doenças, a gente consegue... Quando a gente não consegue curar, a gente consegue aumentar a sobrevida e a gente consegue viver com qualidade mesmo com a doença. Então, desmistificar realmente isso, as pessoas ainda têm essa associação e para a gente no consultório às vezes é bem difícil, sabe? Porque quando você... É como o câncer, aquele nome ligado à morte, você desmistificar isso não é simples. É muito interessante. Em relação ao tratamento, é sempre a mesma conduta? Tem uma conduta padrão, né, para cada tipo de câncer? Ou não pode acontecer, né? Cada pessoa é uma pessoa, é particular, cada um vai ter um tipo de tratamento? Cada vez mais a gente está falando de tratamento personalizado, né? Uma pessoa com determinados tipos de doenças, com comorbidades prévias, entender o tumor, a genética do tumor. Um tumor não é igual ao outro, mas claro, na oncologia a gente tem alguns tratamentos padrões baseados em estudos. Então, para câncer de mama tem algumas medicações específicas, geralmente a gente associa a rádio, cirurgia. Hoje a gente tem imunoterapia, tem hormonioterapia, tem terapia-alvo. Então, assim, a gente tem uma gama de tratamentos que vai depender de cada paciente, da idade, das comorbidades. Eu falo que a gente, por mais que a gente queira enquadrar todo mundo como igual, não é. Câncer de mama, que é muito comum. Quando a gente fala câncer de mama, eu tenho vários perfis de doença dentro do câncer de mama. Né? Vários perfis de tumor dentro de uma, como câncer de mama, câncer de pulmão, próstata, enfim. Então, assim, cada caso realmente é um caso. Os pacientes, às vezes, eles se conversam. Não, mas por que você usa isso? Mas por que você usa aquilo? Enfim, porque cada caso realmente é um caso. Cada pessoinha a gente precisa olhar aquela pessoa como um ser humano, com aquelas especificidades para a gente direcionar. Mas, de fato, a gente tem
uma gama de medicações para cada tipo de câncer, baseado nos estudos clínicos. Tá. E, doutora, em relação aos exames para detectar, né, para que haja realmente a confirmação de que é câncer, quais que são eles? A gente escuta muito, né, nós, assim, que não convivemos muito com esse assunto diariamente, como a senhora, a gente escuta muito biópsia, né, falar assim, principalmente esse. E aí, quais que são esses exames? Para quando a gente pode fazer um exame de imagem, uma mamografia, por exemplo, e ter uma suspeita de câncer, né? Mas confirmação de câncer, a não ser raras exceções, para a gente confirmar, a gente realmente precisa da biópsia. Precisa tirar um pedacinho do tecido para avaliar aquela região, para afirmar o diagnóstico e assim realmente começar o tratamento. Então, de uma maneira geral, se eu tenho uma suspeita, se em algum exame de imagem foi sugestivo de câncer, numa mamografia, no ultrassom prostático, numa tomografia, para eu confirmar aquele diagnóstico, eu preciso biopsiar, que é retirar um pedacinho daquela área afetada e fazer uma análise para realmente confirmar. E a partir daquela confirmação a gente tratar. Ok. Outro ponto que também gera muita dúvida, né? Câncer é hereditário ou não? Isso é mito ou isso é verdade? Alguém da minha família teve, eu vou ter. A grande maioria dos cânceres, aproximadamente 85% deles, são esporádicos, ou seja, aconteceu ao acaso, não tem relação com a minha história familiar. Porém, aproximadamente 15% de todos os cânceres, eles de fato são hereditários. Ou seja, meu pai pode ter tido câncer, ou até que ele não tenha tido, ele passou a mutação para mim e eu acabei desenvolvendo no decorrer da minha vida. Então, realmente, câncer pode ser hereditário. Sim, aproximadamente 15%. Hoje a gente já consegue entender muito melhor sobre essas doenças hereditárias. Inclusive, algumas vezes a gente o paciente passa por uma avaliação oncogenética, avalia os riscos, tem exames que podem detectar ou sugerir uma possível síndrome hereditária e eu tentar fazer um acompanhamento mais regular, né, mais rigoroso com essas pessoas com suspeitas de síndrome ou com a síndrome confirmada para prevenir realmente o câncer ou fazer um diagnóstico precoce. Então, de fato, existe sim, câncer pode ser hereditário sim. É a maioria? Não. É a minoria. Ok. E, doutora, diagnóstico precoce é o melhor caminho para a cura? Sim, sempre. Quanto menor a lesão, quanto menor o tumor, maior a minha probabilidade de cura. E assim, a gente consegue hoje realmente curar. Há um tempo atrás a gente fazia muito diagnóstico tardio, hoje a gente consegue fazer diagnóstico precoce, as pessoas viverem depois de um tempo, acompanhando, claro, porque teve uma doença oncológica, e estarem curados da doença. Mas, de fato, a gente precisa estar lembrando sempre da importância regular da visita ao médico, dos programas que existem de educação. Os cânceres mais comuns, né, como a gente já falou, mama, pulmão, próstata, colo retal, colo uterino, eles são rastreáveis, ou seja, existem exames de rastreio que podem ser feitos no paciente assintomático para a gente ter um diagnóstico precoce. Então, assim, a gente consegue mudar realidades, né? Como o câncer colo uterino, a gente pode mudar uma realidade ainda maior com a vacina do HPV. Então, a gente realmente tem meios hoje de conseguir viver com qualidade, apesar da doença, e curar principalmente a doença. Muito bem, então qual que é a grande mensagem, as dicas que ficam para quem está nos acompanhando, nos assistindo nesse dia de hoje, que é o Dia Nacional aí, né, que faz parte do Dia Nacional da Campanha Educativa de Combate ao Câncer. Amanhã vai ser o Dia da Saúde, então não é à toa que hoje, no dia 4, é o dia realmente de combate, uma campanha nacional de combate ao câncer. Então, a gente precisa falar de saúde, né? Parece besteira, mas a gente precisa repetir isso. Atividade física, alimentação, quanto menos comidas industrializadas, com muita química, melhor. Quanto mais saudável, quanto mais frutas, quanto mais verduras. Se possível, não beber, tá? Não fumar, cigarro eletrônico, não usar. Pelo amor de Deus. E viver, gente, viver com qualidade, né? Saúde, a gente está falando de bem-estar físico, mental, social, então a gente precisa viver com qualidade e viver com equilíbrio, né? Então, assim, quando a gente fala beba com moderação, você vai sair, vai confraternizar, vai tomar um vinhozinho, com moderação, né? Mas, de fato, quando a gente está falando em prevenção de câncer, estou falando em prevenção de outras doenças também.
Muito bem, então fica aí, tá, essa mensagem para você. Uma melhor, né, hábitos saudáveis, uma vida mais saudável, é o que vai realmente nos ajudar a prevenir o câncer. Doutora Andréa, quer deixar algum contato com a rede social? Por favor, fique à vontade, os locais que você atende, por favor, aqui, ó, câmera 2. Meu Instagram é DRA_Andréa_Oliveira, trabalho de segunda a sexta na MedRádios, então tem alguma dúvida, às vezes consulta de prevenção oncológica, diagnóstico, estou à disposição. Muito bem, obrigada mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, sempre lindo e incrível aqui com a gente. Obrigada sempre pelo carinho, pelo convite. Bom dia. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí, daqui a pouco a gente está de volta. E aí, para trazer para vocês, viu, pessoal, dicas de presente para o Dia dos Pais, que está chegando, né? Vai ser nesse final de semana, o outro. Então, se você já quiser aí se preparar e se antecipar, segura aí que daqui a pouco estou de volta.